Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade no nosso curso de raciocínio lógico e, como estávamos falando já anteriormente, sobre princípios de contagem, né? Análise combinatória, e estávamos trabalhando com o que, Josmar? Com questões em que a ordem dos elementos altera a natureza, senhas, matrículas, filas, protocolos, números telefônicos e assim por diante. Beleza? Então, a próxima questão aqui, da Fundação Carlos Chagas, fala assim, ó. Teófilo foi a um caixa eletrônico retirar algum dinheiro. E no instante que foi digitar a sua senha, né, não conseguiu lembrar de todos os 4 algarismos que a compunham. Ocorreu então que a sua senha não tinha algarismos repetidos, então, todos diferentes. Era um número par, a senha era par, e o algarismo inicial era 8. Bem, quantas senhas poderiam ser obtidas a partir do que Teófilo lembrou? Bem, vamos lá então. Nós temos 4 algarismos, certo? O algarismo inicial era 8, beleza? Era o número par. Se é o número par, tem que terminar em quê? 0, 2, 4, 6 e 8, mas calma lá. Mas, Josmar, são formados com algarismos diferentes, né? Formados por algarismos distintos. Bem, se é formado por algarismos distintos, então se o 8 já é possibilidade, né, para a primeira posição, ele não pode ser aqui né, na última posição. Porque são formados por algarismos distintos, né? Não pode repetir algarismos. Então aquele 8 que eu usei no começo, não posso dar no final. Perfeito? Então para a última posição eu tenho apenas 1, 2, 3, 4 possibilidades. Ótimo. Bem, sobraram o que, Josmar? Então, eu já usei um número aqui e outro no final. Um no início e no final, já usei 2 possibilidades. Sobraram 8, né? Sobraram depois 7 possibilidades. Perfeito? Então temos o que? 8 vezes 1, 8. Vezes 8, 8, 8 vezes 7, 54. 54 vezes 4. Né? Então, temos 56, né? Na verdade. 56 vezes 4. 224. Então, nós temos, na verdade, 224 senhas, códigos que esse rapaz lembrou, Teófilo. Ou seja, o importante é perceber, Osmar, uma possibilidade. O 8 não pode ser no final, porque são algarismos distintos, né? Então tem o final o quê? 4 possibilidades. Já usei um aqui, já usei no final, sobraram 8, porque é o sistema decimal. Então, 8 vezes 7, 56, vezes 4, 224. Perfeito. Próxima questão, vamos lá. Fala assim, agora um pouquinho de César Rio, né? Em certa universidade, o número de matrículas de estudantes é formado por 7 dígitos. Então, Josmar, formação de matrículas, né? E se é matrícula, a ordem importa, beleza? A ordem importa. E quando a ordem importa, eu só vou multiplicar. Então, em certa universidade, o número de matrículas de estudantes é formado por 7 dígitos, repetidos ou não. Então, se fala isso é porque já pode repetir, tá ok? Os números seguem um padrão. O primeiro dígito não pode ser 0. O antepenúltimo indica em que semestre, primeiro ou segundo, foi iniciado o curso. E os 2 últimos, o ano da matrícula. Por exemplo, 4234, 207. É o número de matrícula atribuído a um estudante que iniciou seu curso no segundo semestre de 2007. Segundo semestre, está aqui, de 2007, 07. Se 2 estudantes matriculados no mesmo ano devem ter obrigatoriamente número de matrícula diferentes, qual é o número máximo de estudantes que podem ser matriculados em
2008. Vamos lá, então. São 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indica, o antepenúltimo indica em primeiro ou segundo semestre. Tem que ser em 2008. Então, fazer assim melhor. Tem que ser em 2008. Se tem que ser em 2008, aqui tem que terminar em 0. Aqui tem que terminar em 8. Beleza? O que mais? E o primeiro dígito, ele falou alguma coisa? Vamos voltar lá que eu não lembro. Não pode ser 0. Ah, legal. Então, o primeiro aqui, ó, tem que ser diferente de 0. Beleza? Então, essas são as nossas restrições. E quando nós tivermos restrições, nós iremos começar por elas. Beleza? Nós iremos começar por elas. Então, ou seja, toda vez que nós tivermos alguma restrição, pelas restrições. Então, vamos lá, Josmar. Mesmo pensamento, possibilidades, não é? Possibilidades. Aí eu penso o seguinte. Para a primeira posição, quantas possibilidades? Só não pode usar, então nós temos 9 possibilidades, né? Primeiro ou segundo? Josmar, é o ano inteiro, então nessa posição aqui, ó, antepenúltima posição, pode ser tanto o primeiro, né, quanto o segundo semestre. Eu tenho 2 possibilidades. Tem que ser 2008, tem que terminar em 08, então para cá eu tenho uma possibilidade que é o 0 e uma possibilidade que é o 8. Beleza? Então, qual o pensamento, Osmar? Sobraram o que agora? Esses 3 espaços. Falou que pode repetir ou não, não é isso? Se pode repetir ou não, então olha só. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 10, 10 e 10. Beleza? Então perceber que nesses espaços só entram possibilidades. Correto? Possibilidades. E outra coisa, a ordem importa. Eu só vou multiplicar matrícula. Então vamos lá comigo, fazer a continha. Aqui dá 1000, vezes 9, 9.000, vezes 2, vezes 1, vezes 1, 18.000. Então podem ter 18.000 alunos matriculados. Perfeito. Beleza? Vamos lá para a próxima questãozinha. Questão 15. E olha só. Certo operador de telefonia celular só pode habilitar telefones. Osmar, telefones. A ordem importa ou não? Sim. Né? A ordem dos algarismos altera, né, aquele número telefônico. Então, se a ordem importa, eu só vou multiplicar. Então, certo operador de telefonia celular só pode habilitar telefones de 8 dígitos. Vou fazer até aqui logo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que comecem por 9. Então, restrição no início tem que ter o 9. Mas não entram números, só entram possibilidades. 9. Que tenham como segundo dígito, né? Segundo dígito, um número menor ou igual a 4. Então, menor ou igual a 4. Qual a quantidade máxima de números de telefones que essa operadora pode habilitar em uma mesma cidade? Então, vamos lá. Para a primeira posição, uma possibilidade, que é o 9. Para a segunda, menor ou igual a 4. Então, 4, 3, 2, 1, 0. 5 possibilidades, né? Que é menor ou igual a 4, então 4, 3, 2, 1, 0. Depois, fala alguma coisa com relação a ser distintos ou não? Não vou falar nada, então pode repetir algarismos. Beleza? Então, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, eu vou ter 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 10 a sexta. Beleza? E 5 vezes 10 a sexta, letra C.
Ótimo. Próxima questão. Questão 16. Essa questão é legal. Em uma urna, há 5 bolas verdes, numeradas de 1 a 5. Então, vamos lá. Não, vai ser diferente. Peraí. Um verde, 2 verdes, 3 bolas verdes. São 6 bolas, 5 bolas verdes, só 5 verdes, né? Tava fazendo 6. 5 verdes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 bolas verdes, numeradas de 1 a 5, e 6 bolas brancas, de 1 a 6. E 6 brancas, beleza. Aí fala bem assim, dessa urna retiram-se sucessivamente sem reposição 2 bolas. Eu vou tirar 2 bolas. Quantas são as trações nas quais a primeira bola sacada é verde e a segunda contém um número par? Então eu quero que a primeira seja verde. Então a minha primeira bola tem que ser verde e a segunda tem que ter um número par. Então eu quero que a primeira bola seja verde e que a segunda contenha um número par. Beleza. Então, olha só. Primeira verde, segunda par. Quantas as trações, né? Bem, a pessoa pode pensar bem assim, Osmar. Eu quero uma coisa e a outra. Aí pensa assim. Quantas bolas são verdes? Aí a pessoa fez 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bolas são pares? Mas aí, Josimar, a pessoa pensar, bolas pares? Pode ser a 2 verde, pode ser a 4 verde, a 2 branca, a 4 branca e a 6 branca. Ah, 5 bolas também. Mas para um pouquinho aí, tá errado. E se a bola que você retirou anteriormente, a bola verde, também for uma bola que seja par? Não é isso? E se essa bola também for par? E aí? E se essa bola verde for ímpar? Então, se essa primeira bola verde que você retirou, ela for par, então vai ter que ser 4. Na segunda posição aqui. Ah, mas se essa verde que eu tirar for uma verde for ímpar? Ah, então volta para 5 mesmo. Né? Então, o que acontece? O que acontece que dependendo da primeira bola que você retirar, quando eu for para uma bola de número par, se a primeira verde que eu tirar for par, quantas pares sobraram? 4. Mas se a primeira bola verde que eu tirar for ímpar, aí sobraram 5 pares. Você não sabe quem você vai retirar primeiro? Então, quando isso acontece, qual a dica que eu dou para você? Faz o seguinte, como você não sabe qual você vai retirar primeiro, faz assim, ó, fica muito mais fácil. Você separa e você imagina, olha, se eu tirar uma bola verde e for par, acontece uma coisa. Ou, se eu tirar uma bola verde e for ímpar, acontece outra. Então eu posso tirar uma bola verde que seja par, né? Ou uma bola verde que seja ímpar. Aí a segunda bola que eu vou querer é a bola que tem o número par mesmo. Correto? Então, se eu posso tirar uma bola verde par ou soma, eu posso tirar uma bola verde que seja ímpar. Não é isso? Então vamos lá. Nós temos essas duas situações. Uma bola verde par. Quantas são verdes e pares?
Duas possibilidades. Para a segunda posição, quantas pares? Tanto faz a cor. Eu tirei uma verde e par. Então sobraram o quê? Para a segunda posição, quantas possibilidades? Sobrou uma verde e as outras 3 brancas que são pares, não é isso? Então sobraram 4 possibilidades. 2 vezes 4, 8. Bem, e se eu tirar uma bola verde que seja ímpar? Quantas verdes são ímpares? 3 possibilidades. Quantas são pares agora? Eu tirei uma ímpar, então sobraram 5 pares. Tanto verde quanto branca. 3 vezes 5, 15. Somando 8 mais 15, nós temos 23. Beleza? Então, nós temos 23, né, extrações. Isso significa o que, Josmar? Quando você tiver uma situação dessa, eu tirei a primeira, aí influencia, aí vai ter um valor na segunda situação, na segunda possibilidade, na segunda parte, né? Falei, se eu tirar uma bola verde par, quantas pares sobraram? 4. Mas se eu tirar uma bola verde ímpar, quantas pares sobraram? 5. Como eu não sei quem eu tirei primeiro, o que é bom você fazer? Cria as duas situações, beleza? Faz uma, depois faz a outra. Porque pode ser uma verde par ou uma verde ímpar. Beleza? Então você faz uma e depois faz a outra. Ótimo. Questão 17. Considerando que as matrículas funcionais dos servidores de um tribunal sejam formadas por 5 algarismos e que o primeiro algarismo de todas as matrículas, né? De todas as matrículas, né, sejam 1 ou 2. Então, a quantidade máxima de matrículas funcionais que poderão ser formadas é igual a... Então, olha só. 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos falando sobre matrículas. E matrículas a ordem importa, altera a natureza, só multiplica. O primeiro algarismo, todas elas, seja 1 ou 2. Né? Então ele quer a quantidade máxima de matrículas funcionais que poderão ser formadas. Para a primeira posição, quantas possibilidades? 2. Né? Falou alguma coisa em relação a se pode ou não pode repetir? Não falou nada. Então, para a segunda situação aqui, para a segunda posição, nós temos 10 possibilidades. Por que 10 ou 9? Porque nós temos um sistema decimal que vai de 0 a 9, não é isso? Nos quais nós utilizamos o que? Os números arábicos. Beleza? Então, primeira posição, 2 possibilidades, depois 10, depois 10 de novo, 10 e 10. Né? Vai dar 2 vezes 10 a quarta. Opa, nessa não. 2 vezes 10 a quarta, cadê? Letra E. Letra E. Né? 2 vezes 10 a quarta. Ótimo. Beleza. Olha só aqui agora. O que acontece? Nós fizemos várias questões, matrículas, senhas, protocolos, filas, classificação, tudo isso que é a ordem importando. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda situação, que é qual? Quando a ordem dos elementos não altera a natureza. Quem são essas questões? Comissões, times, diretorias, grupos, turmas, não é isso? Ou seja, questões que se eu mudar a ordem, eu não vou alterar. Por exemplo, uma equipe. Se eu mudar a posição das pessoas de uma equipe, eu mudei a equipe? Eu mudei o time, eu mudei a diretoria? Não mudei. Então, continua sendo a mesma, certo? Então, aqui agora, comigo, né? Questões em que a ordem dos elementos não altera
a natureza. Beleza? Seria o que, Josimar? Formação de quê? Formação de equipes, times, diretorias, grupos, turmas, comissões, que mais? Por exemplo, questão que cai bastante de concurso, apertos de mão, né? Ah, cumprimentos entre pessoas. A cumprimentou o B, B cumprimentou o A. Então, cai bastante apertos, né? De mãos. Figuras geométricas também. Ah, o triângulo ABC. Ah, o triângulo CBA é o mesmo triângulo. Então, figuras geométricas, né? Que mais? E etc. Então, ou seja, que você entenda que se eu estou falando sobre equipes, times, diretorias, grupos, turmas, comissões, aperto de mãos, figuras geométricas e por diante, né? Ou seja, são questões em que, mesmo você mudando a posição dos elementos, vai continuar aquele mesmo agrupamento, né? Então, nessas questões, é importante perceber o seguinte, né? Nessas questões, é importante você perceber que, por exemplo, se eu falo para você, a equipe, André, Beto, Caio e Daniel. Daniel, Caio, Beto e André. É a mesma equipe. Não altera a natureza. Então, quando isso acontece, Josimar, mas como é que eu vou fazer então? Né? Se eu falo assim para você, um exemplo aqui, ó. Né? Nós temos, por exemplo, 10 pessoas. E eu quero formar uma equipe com 5 pessoas. Quantas equipes eu posso formar? A partir dessas 10 pessoas. Quantas equipes? Então tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Para escolher a primeira pessoa, né, o primeiro integrante dessa equipe, eu tenho quantas possibilidades? Aí nós teremos 10 possibilidades. Para escolher a segunda pessoa, nós temos 9, 8, 7, 6. Como fizemos anteriormente, eu tenho 10 possibilidades, eu tenho 9, eu tenho 8, eu tenho 7, eu tenho 6. Beleza. Só que tem um porém, Josimar. Se eu fizer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, eu estou dizendo para você que a equipe A, B, C e CBA, né? A, B, C, D, DCBA, né? Eu tenho 5 pessoas, A, B, C, D, E, D, CBA, são equipes diferentes e na verdade são iguais. Porque quando eu deixo só a parte de cima, quando eu estou multiplicando só as minhas possibilidades, o que nós falamos aqui? É quando a ordem importa. E nessa situação aí agora, a ordem não importa. A ordem não vai alterar a natureza. Beleza? Não vai alterar a natureza. Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dentro dessa resolução aí, nós estamos com um monte de equipes repetidas. Então agora nós temos que fazer o que, Gismar? Quando a ordem não altera, quando a ordem não importa, além de multiplicar, nós iremos dividir. Então, nessas questões, né, teremos o que? Divisão. Por quê?
para retirar as repetições. Então, nessas questões, teremos que dividir para retirar as repetições. Porque se eu aumento multiplicando, como é que eu vou diminuir? Dividindo. Então, você vai fazer assim agora, ó. 10, 9, 8, 7, 6. Mas nós temos quantos tracinhos aqui? Nós temos 5, então vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. Essa divisão é para quê? Para retirar as equipes, os times, as diretorias, os grupos, as turmas, as comissões, tudo aquilo que está repetido. Beleza? Então, quando a ordem importa, altera, eu só multiplico nas questões anteriores. Mas quando a ordem agora não altera, né? Importante perceber agora que a ordem aqui não altera. Quando a ordem não altera, né? Isso quando a ordem não traz nenhuma alteração no meu agrupamento, além de multiplicar, eu vou dividir. Gismar, nós temos 5 tracinhos. 5, 4, 3, 2, 1. Se fossem 4 tracinhos embaixo, 4, 3, 2, 1. Se fossem 3 tracinhos, 3, 2, 1. Estamos dividindo para retirar as equipes, os agrupamentos repetidos. Beleza? Agora é só simplificar. Então, olha só. 5 vezes 2, 10. Beleza? Agora a forma de simplificar, você vai do jeito que você achar melhor simplificar, tá bom? Então eu peguei aqui, ó, 5 vezes 2 embaixo dá 10. Com 10 em cima eu cancelei. O 8 com 4, 8 por 4 dá 2 em cima. O 9 por 3 dá 3 em cima. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 6, 252. Então, nós temos 252 equipes. Não é isso? 252 equipes. Correto? Então, Josmar, prestar atenção em quê? Que quando se tratar de equipes, times, diretorias, a ordem não importa, né? Nessas questões, teremos que dividir. Por quê? Para retirar as repetições. Então, essa é a observação para você. Nas questões anteriores, não, Josmar. Nas questões anteriores, o que nós fizemos? Naquelas questões anteriores, que eram senhas, matrículas, protocolos, filas, classificação, números telefônicos, tudo aquilo lá, Josmar, a ordem importava. Então só multiplicava. Agora aqui não. Além de multiplicarmos, nós iremos dividir para retirar as repetições. Beleza? Então, olha só. Nós vamos finalizar esse bloquinho aqui e daqui a pouco iremos trabalhar só com essa parte, tá bom? Em que iremos formar grupos, equipes, times, diretorias e assim por diante. Onde, nesse caso agora, como a ordem não altera o meu agrupamento, não altera, não cria nada novo, eu tenho que retirar as repetições. E se eu aumentei multiplicando, eu diminuo dividindo. Beleza? Até daqui a pouco, no nosso próximo bloco.